Olá, olá! Estamos aqui em mais um podcast da Med Systems Papo de Pele, um projeto que a gente tirou do papel recentemente, já estava guardada há uns 2 anos com a gente essa ideia. E a ideia é conectar pacientes com dermatologistas com o mercado e a Med Systems com todo esse ecossistema que a gente ama muito. Meu nome é Andressa Mundim, estou à frente do marketing da Med Systems há quase 7 anos. Estou com uma convidada mais do que especial nesse podcast hoje, doutora Camila Oliari, falei certo? Certinho. E a gente vai falar de um tema que eu particularmente amo, que é a desarmonização facial, um caminho para a naturalidade. Eu acredito que é a tendência do momento. Tendência, nem deveria ser tendência, né? Para mim isso deveria ser regra. E eu acredito que a doutora gosta muito de falar desse assunto também. Você quer que eu te apresente ou você faz as honras aí? Melhor me apresentar. Vou te apresentar com toda a honra. A doutora Camila é especialista em dermatologia pela Santa Casa de São Paulo e graduada pela mesma instituição. É membro titular da Sociedade de Dermatologia. É diretora e cofundadora da clínica Renoir, maravilhosa. Em 2021 atuou como preceptora, acho esses termos técnicos e médicos tão chiques, de residência médica e atualmente é professora convidada do módulo de dermatologia da pós-graduação em medicina da família do Hospital Albert Einstein. Ufa! Eu nunca falaria tudo isso. Por isso que é melhor me apresentar. Achei chique. Eu ia falar só, oi, sou Camila. Prazer. Imagina. E fora isso tudo, a gente vai falar ainda dessa trend que não deveria ser trend novamente, de desarmonização facial. A gente viu e está vendo recentemente uma onda, né, doutora, de pessoas que aderiram a procedimentos estéticos, que eu acredito que ficam muito bonitos em foto, quando o rosto tá estático, e que houve uma certa estranheza, não só pelo exagero, mas pela dinâmica natural do rosto nos últimos tempos, e a gente tá vendo uma volta da naturalidade, uma volta das pessoas entenderem quem elas realmente são. E eu queria entender se isso é comum, se isso está sendo comum hoje, se muita gente está procurando retirar alguns procedimentos. O que atribui essa tendência, o que a doutora acredita, o que os pacientes falam, né, que é o motivo dessa nova tendência, e a gente trocar aí ideias e figurinhas sobre o que mais está sendo feito. É um tema que eu gosto muito de falar, porque é uma coisa que eu busco nos meus pacientes, e eu sinto que os pacientes também buscam em mim. Então, que é a naturalidade. A naturalidade. E eu tenho, temos 2 principais perfis de paciente hoje no consultório. Aqueles pacientes que buscam naturalidade porque eles têm medo, porque eles já viram muita coisa, ou porque eles já passaram por outros procedimentos mais invasivos, ou resultados que não ficaram naturais. E tem aqueles pacientes que são os mais jovens que não passaram por nada disso, mas também não querem passar por nada disso. Eles só querem um gerenciamento do envelhecimento. Uhum. A questão é que é o seguinte, tem as modas, né? Vocês têm falado muito sobre isso, a gente tem falado muito sobre isso. E teve a moda principalmente do preenchimento. Primeiro porque era o que mais a gente tinha acesso, era uma coisa que foi mudando ao longo do tempo, mas e é muito útil, eu acho super interessante. O problema é a banalização do termo harmonização. Não tem como mais hoje em dia a gente usar o termo harmonização. E se a gente for pensar na essência da palavra, ela faz muito sentido. Ela faz super sentido. Porque harmonizar nada mais é, em teoria, do que deixar mais bonito ainda. Detalhe, realçar detalhe. A ideia é muito boa, mas não é o que estão executando na prática. Sim. Então, não tem nem como a gente usar mais essa palavra. Essa palavra foi retirada do dicionário da dermatologia. É o coaching da dermatologia. Exato, exatamente. Não usa essa palavra porque não vai... Por mais que você queira usar a origem da palavra, não vai ficar legal. Apesar da ideia, a proposta é sempre deixar mais harmônico. Mas o mais harmônico não tá batendo com o que entrega, né? A questão é principalmente essa. O que eu sinto? Eu sinto que houve realmente uma época em que as pessoas queriam estar com tudo em cima, tudo... Elas viam os outros, falavam, nossa, isso tá muito legal. E aí, teve aquele antes onde preenchimento, sempre foi preenchimento, principalmente, né? E o negócio, desculpa te interromper, mas o negócio do preenchimento é que o resultado é muito rápido e visível na hora, né? Então também... Pacientes ansiosos recorriam a isso, porque eu quero ficar bonita. A gente tem muito a identificação pela foto. Então a gente olha a foto e fala, nossa, esse rosto, igual, por exemplo, eu tô olhando a capa do livro aqui, né? Nossa, que contorno, que coisa linda. Só que, gente, isso tá estático, né? Então veio muito disso também, né? Agilidade não, né? Visibilidade rápida. Entrega imediata.
E isso, ainda tem paciente que busca isso, principalmente para lábio, nariz, queixo, e tudo bem, sabe? Mas teve uma época em que os preenchimentos eles eram muito direcionados a buracos, né? Tampar buracos. Então, preencher o bigode chinês, preencher olheira, isso muito lá atrás. Sim. Quando entenderam muito bem que tampar buraco é insustentável a longo prazo, porque o preenchimento ele nunca sai 100%, a gente sabe disso. E não vai entregar, por exemplo, um bigode chinês, um suco nasogeniano, ele só existe porque desestruturou, o coxim gorduroso caiu. Então, se a gente não trabalhasse a origem, se a gente ficar só tentando tapar buraco, até um momento funcionaria, depois de certo momento ia parar de funcionar. E aí começaram a harmonizar, e num primeiro momento isso tudo fazia muito sentido, porque olhava-se o paciente, o que está precisando para esse paciente ficar harmônico, o que ficava bonito. E aí começou a ver várias coisas que antes os olhos do dermatologista não eram treinados para isso. Então começou a preencher o malar, preencher o queixo, preencher nariz, preencher têmpora. E assim, temos resultados lindos e incríveis. Até a página 2, depende de quem faz, depende de quem busca, depende do que é aplicado, tem todos esses fatores, né? Então assim, até hoje, e eu acho que isso vai perdurar por muito tempo, preenchemos, continuaremos preenchendo, mas buscando o refinamento. O preenchimento hoje em dia, eu sinto, pelo menos na minha prática clínica, que ele virou a cereja do bolo. Porque quando bem utilizado, bem indicado, tem lugares que você precisa colocar volume. E não há outra forma de colocar volume que não preencher um espaço. Então, quando ele é o refinamento, fica incrível, fica perfeito. E eu sinto que hoje os médicos, no geral, estão fazendo essa transição. E aí que entra tecnologias, bioestimuladores de colágeno e outros bioremodeladores teciduais, estão entrando novos produtos, novos coadjuvantes que estão virando protagonistas no fim das contas. Porque a gente consegue também, na minha opinião, e os pacientes concordam com isso, além de tudo, o preenchimento puro e simples, a harmonização, ela fica insustentável em algum momento. Porque você vai, preenche, aí vai saindo, você vai, preenche de novo, e o resto? E trabalhar a pele, trabalhar aquele colágeno. O preenchimento por si só, ele não vai conseguir entregar isso. Muito tempo. Exato. Ele vai colapsar, uma hora ele vai colapsar. Exatamente. Então, se o paciente, ainda mais agora, que a gente está sentindo uma procura dos pacientes mais jovens, querendo só esse gerenciamento, né? Então, olha, eu quero continuar eu quero ficar natural. Como a gente pode conseguir continuar? E eu entendo essa demanda. Tem pacientes com 30 anos que já queixam do comecinho do bigode chinês, porque realmente, com 25 você era assim, né, puxado, seu malar totalmente sustentado, e com 30 o seu malar é um pouco menos sustentado do que você aos 25. Então, se você se olha no espelho todos os dias, é diferente. Então, eu entendo a queixa. Eu não acho, assim, porque tem também isso, a conversa não é leviano. Com o paciente não é leviano. A conversa com o paciente tem que entender as dores dele. Também a gente não precisa falar, não, então você precisa fazer tudo, não precisa. Mas se há uma queixa, existem N formas de tratar. E quando a gente fala de pacientes mais jovens, principalmente, a ideia é quanto menos invasivo e mais sustentado, é melhor. Porque aquele paciente vai ter uma expectativa de vida enorme. Então, se ele me procurou com 30, ele vai ficar pelo menos uns 40, 50 anos fazendo procedimentos estéticos. Então, é aí que entra tudo que a gente tem feito para a naturalidade, pensando ainda nesse paciente virgem de tratamento, né? Aquele que ainda não fez nada. Sim. Porque há 5 anos atrás a gente preenchia. E fica muito legal. Preenchia o malar porque dava uma sustentada e ficava natural. Mas até quando? E depende de quem preenche. Às vezes você preenche tudo e aí já muda um pouco o rosto da pessoa. E as pessoas hoje em dia não querem mais isso. Então você até perguntou de tirar. E não é simples, né? Tirar o preenchimento. Eu não gosto mais disso. Não é simples, não é uma coisa... Não é simples. A gente faz a injeção de hialuronidase, que é uma enzima que degrada o ácido hialurônico quando estamos falando de ácido hialurônico. Funciona, mas é trabalhoso, demanda, exige um cuidado com o paciente. Tem algumas pessoas que apresentam contraindicação do uso quando tem alergia. Então, assim, não é pra todo mundo, não é simples. Igual colocou, tirar. Então, é possível? É possível, mas é melhor fazer aos poucos, encontrar aonde tá o seu resultado, o seu objetivo e parar por aí, do que fazer um monte, qualquer coisa eu tiro. Dá. Até porque o corpo, ele é orgânico, né? Então, eu imagino que ele nem absorve o preenchedor de uma forma igualitária
né, dos dois lados, enfim. Assim como também a remoção, ela não vai acontecer igual... Não é um cálculo matemático. Não. Coloquei 2 ml de alguma coisa, vai dissolver 2 ml de outra coisa. Não é. E hoje em dia, trabalhamos com muitas opções de produtos no mercado. Alguns são mais fáceis de diluir, outros não. Muitas vezes o paciente vem com uma queixa de algum produto que ele injetou em outro lugar, seja médico ou não médico, e que ele não sabe o que foi. E os meus pacientes, por mais que eu fale, olha, a gente usou isso, eu entrego... se atenta a isso, porque ele cria uma confiança, um vínculo com o médico e ele não precisa. Alguns até anotam, porque tem todo um histórico e gostam disso, mas a maioria não sabe o que fez. Sim. Então, a gente vai um pouco às cegas. Lá na clínica, a gente trabalha com ultrassom, que ajuda muito a gente, porque alguns pacientes muito antigos, que começaram a fazer procedimentos estéticos há 20, 30 anos, a gente não sabe nem se é ácido hialurônico. Ah, isso é um perigo, né? Se for preenchedor... Exato, se for algum preenchedor permanente. Então, e aí a gente não mexe, não adianta. Você injetar hialuronidase ali, a hialuronidase é uma enzima que degrada ácido hialurônico. Ácido hialurônico, você só vai injetar alguma coisa que pode fazer um processo inflamatório no lugar que a gente não quer processo inflamatório. Então, a gente trabalha com ultrassom na clínica, que ajuda muito a gente. Tem muitos dermatologistas hoje que tem esse entendimento de que o ultrassom consegue ajudar. Ultrassom de imagem. Ultrassom de imagem. Sim, é bom falar isso porque como a proposta desse podcast é desmistificar assuntos clínicos para o próprio paciente, para o consumidor final, a gente vai permear, óbvio, por assuntos como prática clínica, porque a intenção é que os dermatos, eles entendam como a gente faz o processo até de condução de paciente na clínica do colega médico, mas principalmente a gente desmistificar pro paciente, ao público, né? Exatamente. Eles entenderem qual o processo. Qual que é o processo, exatamente. E é totalmente diferente. Ultrassom de imagem e ultrassom que fazemos no abdômen. E ele identifica onde tem... Consegue identificar o que é o produto. Hoje em dia, tem muitos estudos, tem muitos especialistas em ultrassom de pele. E aí, quando se faz o ultrassom, tem que ser um aparelho específico. A gente consegue entender se aquilo é um preenchedor, se aquilo é um bioestimulador, se é um permanente. Exatamente. Isso é ultrassom normal e consegue ajudar bastante a gente. Então, tem como tirar, dá trabalho, mas... conseguimos resolver isso, mas é pra entender que não é tão simples assim, né? Coloquei, fiz um lábio, se eu não gostar, eu tiro. Mas aí, por exemplo, eu fiz um lábio, fui lá, né? Fiz a harmonização facial, fui aumentando, que isso é um vício. Porque o que eu imagino, com experiência de rede social, não posso falar, experiência clínica, eu não sou médica, mas de rede social, eu vejo que a distorção da imagem é um dos fatores principais que levam as pessoas a fazerem tantos preenchidores e mudarem, e fazer tanta harmonia no rosto. Então ela se olha no espelho, ela não se identifica mais porque na rede social o normal é outra coisa, e aí ela acaba recorrendo a mais e mais. Isso é um vício. Você faz, aí dá uma caidinha, você vai lá, quer por mais, vai sobrepor no produto, enfim. Eu acredito que o paciente que faz, fiz uma boca, aí eu tiro, também fica flácido ali, não fica ou não? Não? Isso, nesse ponto, às vezes sim, mas não é esse o principal problema, não. Mas uma coisa que você falou, tanto as mídias sociais, mas também o que a gente tem percebido muito, o home office. As pessoas ficam se olhando na câmera do computador desde a pandemia, e aí elas ficam reparando, ainda ou selfie, porque selfie você se vê invertido, e aí você consegue perceber detalhes da sua simetria que ninguém percebe, só você. É que a gente se vê mais bonito do que a gente é, não é? Eu vi um estudo daquelas, né, como mentir com estatísticas. Eu realmente acho que é um estudo, não sei qual o nível de hierarquia desse estudo, mas que nós nos vemos mais bonitos do que a gente realmente é. E aí, quando a gente começa a se ver muito, começa a comparar com um colega, a gente cria essa distorção do tipo, esse lado meu... Exatamente. Porque a gente busca a nossa simetria, mas nós somos assimétricos. Todo mundo é assimétrico. E é uma queixa muito frequente. E tudo bem. Quando a gente fala de assimetria, detalhes de assimetria, a gente ainda está na naturalidade. Se a pessoa vem e fala, olha, eu sinto a minha sobrancelha um pouquinho mais alta do que a outra, e isso está me incomodando, a partir do momento que é uma dor, podemos e devemos tratar, então vamos lá. E aí que entra, tem algumas coisas, alguns detalhes específicos, que mesmo quando a gente tinha um arsenal de preenchedores, eles não eram suficientes. E aí entra bastante tecnologia,
em alguns casos até bioestimulador de colágeno, sabe? O ultrassom microfocado, agora falando dele, ele é um excelente aliado, por exemplo, para trabalhar assimetrias pontuais. Porque é uma tecnologia que tem na nossa mão que a gente pode entregar diferente. Adequada. Exato, entrega um pouquinho mais detalhe, refinamento. Sim. Um pouquinho mais de um lado do que do outro, você vai conseguir subir um pouquinho mais essa sobrancelha do que aquela, sabe? Sim. Então, isso a gente consegue ajudar nessa dor do paciente, porque eles trazem. Não é meu perfil falar assim, isso não é nada. Porque se é alguma coisa pra ele, quem sou eu? Sim. Né? Eu faço questão de compartilhar que tá tudo bem, que é todo mundo assim. A partir do momento que é uma queixa, que legal, vamos ver o que a gente pode fazer com isso. E expor todas as opções e fazer as coisas aos poucos. Eu sinto que também a gente está trabalhando, mas isso os dermatologistas no geral, fazendo aos poucos para entregar o resultado aos poucos, mas alguma coisa duradoura. Legal. E isso é super interessante na naturalidade, porque ninguém vai olhar e os pacientes estão começando a ter essa cabeça. Ninguém está mais querendo sair, por exemplo, igual o livro daqui. Não, eu já quero sair toda montada, esticada. Eles entendem que é um processo, eles curtem o processo. A maioria, não tô falando de todos. Eles curtem o processo e eles vão acompanhando. E a partir do momento que cria-se esse vínculo e ele enxerga o resultado, que compartilha as expectativas, ele enxerga o resultado, fica todo mundo feliz. Porque o paciente fala, nossa, até o meu marido tá falando que eu tô mais bonita, mas ele não sabe dizer o que ele fez. E esse que é o grande segredo da harmonização facial, né? Deveria ser, né? Exato, é a beleza não identificada. Você olhar que melhorou alguma coisa, mas não é possível identificar. Isso que é o natural, né? Isso que é o belo. E assim, tratar a pele de dentro para fora, que é inclusive uma das bandeiras que a gente levanta na MedSystems, até pelo nível de tecnologia que a gente traz, pela curadoria que a gente tem, não é só o como você vai estar para o outro. Como que a sua pele tá por dentro, né? Às vezes você tá linda, maravilhosa, cheia de preenchimento na foto, no vídeo, mas a textura da sua pele não tá legal, porque você, né, precisa cobrir com maquiagem o tempo inteiro, maquiagem deveria ser um acessório. Você não tá com uma elasticidade da pele legal. Então, às vezes, a harmonização, ela encobre um problema. Temporariamente. Exatamente. E tá tendo... como que tá, assim, se você for pensar hoje, né? E gente, eu tenho essa percepção nesse mercado há alguns anos. O mercado mudou muito pós-pandemia. Se a gente for pensar 6, 7 anos atrás, o médico nem tinha tanta tecnologia disponível para tratamento de pele. Hoje ele tem, além de ter muitas tecnologias de várias marcas e várias tecnologias injetáveis, a gente também tem um conhecimento muito maior da anatomia para isso, um conhecimento do envelhecimento dessa tecnologia no rosto, né? Então, hoje, com esse mercado modificado, com o entendimento melhor que a gente tem do que é legal e do que não é legal, com essa tendência de voltar na naturalidade, como que é hoje a busca por essa remoção desses procedimentos no seu consultório? É alta ou é mais seu paciente já é aquele consciente que já vai pedindo um pouco? Não, tem de tudo. É muito, muito raro, pelo menos comigo, o meu paciente pedir para tirar porque achou muito. Porque eu tenho esse perfil de ir fazendo aos poucos até alcançar. Então, vamos fazendo um pouquinho, depois a gente faz mais um pouco e a gente chega lá. Mas tem sim essa demanda de pacientes que fizeram até em outro momento da vida. Então, assim, eu fui consciente, fiz isso porque era o que eu estava querendo, não é nem que o profissional não executou da maneira correta, mas agora não é isso mais que eu estou querendo. E a gente vê isso não só na medicina estética, dermatologia, como na cirurgia plástica também, né? As pessoas colocavam silicone, agora estão querendo tirar o silicone. E eu tenho essas algumas demandas similares dos pacientes, porque quando a gente faz uma consulta dermatológica, a gente acaba falando do corpo inteiro. E consigo perceber isso também, sabe? Não só de preenchedores, mas as pessoas estão querendo voltar pro natural. Então, há essa demanda. A demanda maior é dos pacientes que não querem ficar de um jeito artificial. Mas há a demanda dos pacientes que querem tirar. Sim. Não, gente, porque eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui. Mas é porque, de fato, o excesso, ele é muito visível. É perceptível. Só você acha que ninguém tá vendo, mas fica...
chegou um momento da história que as pessoas ficaram parecendo que era uma linha de produção, sabe? Todo mundo com a mesma cara e só fica bonito na foto. A hora que a pessoa conversa, aquilo ali não é natural. Como ali na Medicines a gente tenta tratar a pele de dentro para fora com tecnologia, a gente sempre tem que estar buscando, obviamente, modelos, referências, até vídeos e tal, para que transmitam essa naturalidade, essas imperfeições, né? Não é criar um romantismo para o que a pessoa não gosta, para aceitação, mas também retrazer e falar, gente, tem uma sobrancelhinha mais arqueada, é normal, todo mundo tem essa simetria, né? Então, tá meio... Eu não sei se tá diminuindo, tá? A impressão que eu tenho é que eu não estou vendo mais pessoas tão artificiais como eram há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Eu também sinto isso. E eu sinto por esses 2 motivos, né? As pessoas pararam de buscar por isso, mais do que estão buscando tirar. Até porque a grande maioria desses últimos anos são preenchedores que vão saindo, eles não são permanentes. Então, as pessoas vão... O procedimento, o produto vai saindo aos poucos, e as pessoas vão se olhando e vão falar, nossa, pior que assim tá melhor, então eu não quero mais isso. Mas, em paralelo a isso, a gente percebe que desde a pandemia as pessoas estão querendo se cuidar mais. Sim. Então, muitos e muitos procuram no consultório, até mesmo aqueles que não têm ideia de nada, que acham que é o Botox que deixa a boca grande. Falar, não, eu tenho pavor de Botox. Mas por quê? Não, porque todo mundo fica com a mesma cara. Não é o Botox. Não é então, o Botox. A pessoa tem que entender, explicar todo o cenário, mas as tecnologias, os pacientes, num primeiro momento, eles se sentem muito confortáveis. Vamos estimular colágeno. Você tem tanto medo de alguma coisa invasiva? Então vamos começar por um ultrassom microfocado. Por uma tecnologia. E o estímulo de colágeno, vamos conseguir um resultado legal e natural. Aí a pessoa coloca o pé, sente, gosta, continua fazendo e vai aos poucos aceitando um bioestimulador injetável, algum outro bioremodelador. De repente, tem algumas demandas pontuais. Nossa, gostei muito, mas agora eu sinto que meu queixinho, por exemplo, tá um pouco pequeno. Tá bom. Detalhe. Atual. Isso deveria ser a harmonização, né? Sim. Fica lindo e natural. Ninguém vê. Os pacientes, eles voltam muito felizes porque eles enxergam, porque eu também sou totalmente contra procedimentos que são naturais até demais. Que não se enxerga nem o resultado. Porque são procedimentos caros, no geral. Tudo que a gente tá falando do mercado estético é caro. Então, também tem que entregar alguma coisa que pelo menos o paciente entenda, né? Que fez uma diferença. Exato. Então, por mais que acompanhe o processo, entenda o que esperar, quando esperar, tem que entregar. Sim. E não adianta ser natural demais. Sim, senão não faz. Um outro tema que eu acho que tem tudo a ver com harmonização facial ou desarmonização facial, mas pela busca excessiva de parecer ser de plástico, eu acho que pra mim é isso. Antes de entrar nesse assunto, tem algum outro tema que vocês estão substituindo por harmonização facial? Não tem, assim, a gente... Quando o paciente vem, porque tem ainda que o paciente manda mensagem pra secretária. Vocês fazem harmonização? E aí, a gente responde, sim, fazemos preenchimento com ácido hialurônico. A gente não usa esse termo, até porque eu até brinco com os pacientes em consulta. A ideia da harmonização seria ótima, mas não é essa palavra que a gente gosta de usar, mas não tem, eu acho que não tem nada. Ela ficou estigmatizada, né? Ficou. Essa galera de marketing podia inventar um sinônimo, né, gente? Fica a dica aí, ó, time. Mas isso era uma pergunta. A outra é a seguinte. Como tem essa tendência da busca exagerada, por mais que ela esteja diminuindo, ela ainda existe. Todo dermatologista tem um pouco de psicólogo no consultório porque lida com aparência. E aparência tem tudo a ver com autoestima, com aceitação, com outras camadas e camadas de coisas que estão na nossa cabeça. Todo dermatologista tem um pouco de psicólogo. Como vocês conduzem isso? Olha, se não tem, deveria explorar mais esse lado, porque deveria ter. O que eu sinto é o seguinte, você até falou de busca exagerada. O que eu sinto dessa busca exagerada é que hoje em dia os pacientes, uma parcela pequena, nunca está satisfeito, porque sempre acha que precisa de algo mais. Não, mas tá legal, mas e se subir mais um pouco? E se colocar mais um pouquinho de boca? Porque nunca se olha no espelho e está satisfeito com a imagem que vê. Existe muito isso, ainda mais igual falamos com redes sociais. A mídia é a grande causadora disso. Infelizmente, é. Então a gente percebe sim isso e por isso, principalmente,
E eu sinto que a dermatologia tem ido muito para esse caminho da necessidade de uma consulta. Havia uma época, tem algumas coisas que tudo bem. Por exemplo, eu sempre faço botox, eu já tenho a minha dermatologista, você pode fazer o meu botox? Tudo bem, você faz uma anamnese básica, umas perguntas. A anamnese é quando a gente pergunta pro paciente se ele tem alguma doença, alguma coisa que poderia contraindicar, que talvez tenha ficado, deixaram passar, mas a gente não quer deixar passar, então a gente faz perguntas básicas. E quando é uma coisa muito pontual, tá tudo bem. Mas na maioria das vezes, quando o paciente quer esse embelezamento, talvez possa ser... Gostei, vamos patentear, gente. A palavra que estão usando é gerenciamento de envelhecimento. Gosto. É chique. Já quero produzir conteúdo nesse tema. Que é isso, né? É o aging. E isso exige muita conversa para o paciente entender. Por exemplo, eu me incomodo com o meu bigode chinês. Tá, em que momento? Quando eu falo, é impossível não ter. Você vai sorrir, vai marcar. Não importa o quanto você se preencha, faz tecnologia, você vai ter. Ser feliz da ruga. Exato. A gente faz botox na ruga. Mas, e tem também essa, falando no bigode chinês principalmente, que é uma queixa que vem muito e mudou muito o perfil de tratamento, né? Os pacientes ainda acham, eles não conseguem entender. Então, quando eles agendam direto o procedimento, eu quero fazer botox. Qual que é a sua queixa? Essa ruga. Bigode chinês, por exemplo, não é botox que vai tratar. Então, sim, pra gente evitar qualquer tipo de frustração ou de entrega, precisa ser um pouco psicólogo, precisa entender o que incomoda, quando incomoda, por que incomoda, pra quem incomoda. E com isso, todo mundo sai feliz. A gente alinha a expectativa, o paciente cria muita confiança. Isso é legal, porque o envelhecimento é uma preocupação. Eu acho que todo mundo se preocupa com isso. E a medicina, no geral, não só a dermatologia, tá indo muito pra conscientização, que eu acho isso bárbaro, é bom envelhecer. O contrário de envelhecimento é a morte. Então, como envelhecer bem? Como eu aceitar que eu estou envelhecendo? Então, o dermatologista ele tem o papel de explicar e de conscientizar que não tem que ter medo do envelhecimento. Envelhecer é o positivo da história, né? Mas não é fácil lidar com isso. Eu acho que todo mundo tem uma crise de envelhecimento aí, bate uns com 30, outros com 40, outros com 50, mas parecer quem não é muito complexo, né? É muito doído, é muito ruim pra pessoa. E nem é legal. Uma senhora de 55 anos mostrando uma imagem de uma pessoa com 20. Quero ficar assim. Não é legal. Não é sustentável. E pra finalizar, uma última pergunta. O que se espera, então, do futuro? O que se espera, então, para os próximos meses na expectativa de que a gente não vai mais se recorrer tanto a esse só preenchimento, a tentar parecer quem não é? Para onde está indo o caminho do embelezamento, da gerenciamento de envelhecimento, porque a gente não usa mais a palavra harmonização facial? Eu sinto que nesse aspecto a mídia está do nosso lado, porque o paciente agora, ele tem contato com tanta informação que você não precisa apresentar as coisas do zero. Então, assim, existe uma tecnologia... Eu explico, por exemplo, o ultrassom microfocado, eu explico desde o começo como ele funciona, por que ele age, porque tem um perfil de paciente antigo, que se não sentiu muita dor, não tá fazendo efeito. Então tem que ter todo um trabalho, uma explicação. Mas é bom, porque esse trabalho, essa explicação, às vezes já veio de fora de alguém que talvez o paciente siga, seja público leigo, enfim. Alguém já deu uma introdução nesse assunto. Então eu sinto que os pacientes eles vão vir nos próximos meses, principalmente, cada vez mais informados. Legal. E buscando uma discussão com uma pessoa que eles confiam no senso estético, para gerenciar isso. É o que eu sinto para os próximos meses, talvez anos. Não sei se a moda vai mudar, mas a ideia é isso. Eu já tenho um panorama por onde eu começo, até onde vamos, quando vamos. Muito legal. O futuro é o diálogo, né? Abrir conversas. Eu falo isso muito também no marketing. É o que a gente pode se esperar. Eu acho que as pessoas estão precisando conversar mais. E é numa conversa que você consegue instruir o paciente. Gente, eu acho que exploramos todos os assuntos aqui. Esse tema é complexo. Na verdade, eu poderia ficar aqui falando o resto do dia. Gosto muito de falar disso. Também. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Doutora vai ser uma figurinha carimbada, que já é, mas vai ser sempre aqui, é uma queridinha nossa. Esse podcast, Papo de Pele, tem apoio do Med Banking, que é a nossa instituição financeira,
que é especializada para a área de saúde, para médicos. Então, se você não conhece, tem um QR Code aqui na tela que vai te ajudar a conhecer melhor essa solução financeira, sem complicação, tá? Para você que quer coordenar muito bem, fazer a gestão da sua clínica. E muito obrigada, doutora, por esse papo aqui. Obrigada a vocês. E para finalizar, doutora, antes de finalizar tudo mesmo, né? Porque eu me apresento e não dou espaço. Fala pro pessoal aí como que eles te encontram. Com certeza, espero que esteja marcado aqui embaixo. Meu Instagram, eu prefiro sempre pelo meu Instagram pessoal, justamente para começar esse diálogo. Sempre tento conversar com os pacientes, então melhor pesquisar o pessoal do que o da clínica, que é Camila Oliari. Camila Oliari, tá no TikTok? Tentando. Vamos pôr tempo nós duas entrarmos esse ano, então. Tô tentando. Então é isso, obrigada.